Espero que todo mundo esteja bem. 20 pessoas apenas. No caso, 13 pessoas apenas, né? Bom, sem problema. Vai ser mesmo. Bom, meus queridos, eu não sei se vocês. Quem de vocês já viu o roteiro das provas? Ninguém viu? Ou melhor, já está disponível ou não está disponível, por isso ninguém viu? Bom, começa aqui com a frequência. Arthur está presente. Camille, não se encontra. David Ribeiro, Evelyn Paz, está presente. Ingrid também está presente. Johanna está aqui. Tá. Alberto está presente. Patrício está presente. Aqui está presente. Gisele também. Gisele, cadê? Parece que não. Ian Ribeiro está aqui. Isabelle. Aqui vai perguntar. Ícaro está presente. Joana Maria. João Lucas não está presente. José Matheus. José Matheus também não. Julia Evelyn. Laura. Laura também não. Lavínia. Também não. Letícia. Também não. A própria resolvendo que está aqui, né? A Lívia está presente. A Maria Letícia. A Maria Lúcia. A Fitch já foi a Sara. Bom, a coordenação já havia me solicitado o tema. Eu acredito que ele já deve ter colocado na agenda para vocês verem, certo? O tema é bastante. Tem muito assunto sobre ele, tá? Muito assunto na internet sobre ele. E, novamente, eu queria dizer para comunicar, tá? Não estou pedindo, não. Só comunicando para vocês não plagiarem. Porque quem plagiar, como fizeram naquela nossa última prova, a antepenúltima, aliás, vai ter sua pontuação bem reduzida. Porque como tem muito material, né? A gente entende que tem muita coisa para vocês se motivarem a escrever. Tem muita fonte de pesquisa. Por exemplo, eu fiz um trabalho sobre um autor e esse trabalho, para começar, nem não tinha quase nada na internet. E os livros que tinham para pesquisar, ou melhor, os livros que tinham para pesquisar eram caríssimos. E claro que eu ia comprar um livro para fazer um livro de R$ 200 para fazer um trabalho na faculdade, né? Eu tive que fazer o trabalho com o material que eu tinha, sem poder plagiar, porque o professor era muito atencioso nisso, e acabou que a minha equipe, no caso era eu e outra pessoa, a gente tirou nota 10 em relação a esse trabalho, sem precisar plagiar coisa alguma. Então, novamente, esse tema tem muito material sobre ele na internet. Não há necessidade alguma de plagiar. Tem muito material para vocês se inspirarem. Então, vamos lá. Basicamente, o tema, nas letras que vai estar lá na prova de vocês, é o seguinte: a exploração do trabalho na sociedade moderna. Já acabou a exploração do trabalho? Aqueles entregadores de comida são explorados? Pedreiros são explorados?
garçons são explorados, funcionários de mercantil, né, do comércio em geral, são explorados, professores são explorados. Sobre isso que você vai falar na sua redação, essencialmente, tá? Claro que tem outras coisas. Vamos lá, dissertação sim, tá, meu filho? Texto dissertativo argumentativo dentro daquelas 5 competências maravilhosas, fantásticas, que nós havíamos visto, tá bem? No caso, são até repetitivas as, como eu posso dizer, as competências, mas são repetitivas porque não tem outras para falar, né? É que nem a fórmula do café. Pó do café, açúcar e água. Pronto. A redação tem a mesma fórmula, só que com ingredientes diferentes, é claro. Competência 1, competência 2, competência 3, competência 4 e competência 5. Competência 1, como vocês estão carecas, pelo menos eu já estou ficando careca de saber, é aquela competência que pede que você demonstre certo domínio da modalidade de escrita formal da língua portuguesa. Aí, professor, traduz isso, pelo amor de Deus, modalidade de escrita formal em português, é você mostrar que você sabe escrever, certo? Não precisa ser uma escrita extremamente sofisticada, embora não queremos uma linguagem informal, certo? A redação, eita, que esse aqui está fazendo um barulho que eu estou vendo a hora ele explodir aqui. A redação é um dos textos acadêmicos mais científicos que existem, certo? A redação é um texto extremamente científico. Então, obviamente, você vai usar a linguagem formal. Esquece gíria, esquece tudo que tem a ver com linguagem informal. Vícios de linguagem, essas coisas. E, principalmente, marcas de oralidade. Você tira tudo isso, tá vendo? Esse negócio, por exemplo, do aí, do então, são marcas muito orais, muito da narrativa. E até mesmo na narrativa elas chegam a ser incômodas. E, claro, essa competência, ela também abrange outras coisas, como eu já falei para vocês, certo? A translineação, por exemplo, a ortografia, principalmente, claro, você mostrar que sabe escrever aquela palavra que casa se escreve com S e não com Z. Claro que ninguém cometeu esse erro aqui, tá? Estou só dando um exemplo. Que beleza se escreve com Z e não com S. A ortografia é isso. Não é nada além daquilo que você vem aprendendo ao longo de todos esses anos. Vocês já estão com o pé no ensino médio, certo? Vocês já estudaram bastante. Então, essa competência, ela só cobra até aqui de vocês, até tudo aquilo que vocês estudaram. Não é um super problemão que eu estou passando para vocês. Aí vem ortografia, translineação, pontuação, acentuação. Tudo isso você escreve numa frase. Você tem que mostrar que sabe escrever as palavras que vão compor aquela frase. Ortografia. Os acentos, né? Caso alguma palavra tenha acento, você tem que mostrar que você sabe que vai haver um acento agudo no é de café, certo? Só isso. E você vai colocar o ponto final, ponto de exclamação, ponto de interrogação, 2 pontos, ponto e vírgula, uma vírgula. O que é que você vai colocar ali? Só isso, certo? Não é nada de outro mundo, não é coisa de outro planeta. A segunda competência, meu Deus, é mais simples do que parece. Como vocês devem lembrar, a gente dividiu ela em 3 partes. Compreender a proposta de redação. Você olha para o tema, que você já sabe qual é. Exploração do trabalho na sociedade moderna. Ok, beleza. Exploração do trabalho na sociedade moderna. É um problema científico? Não, não é bem problema científico. É um problema político? Exploração do trabalho na sociedade moderna. Olha, parece que é. Né? Os políticos poderiam intervir para que esse problema fosse minimizado e solucionado. Problema político. É um problema social? É claro. Você não vê a classe alta sendo explorada nos setores trabalhistas. Muito pelo contrário, é a classe alta que explora. São os empresários que exploram os seus funcionários. Né? Não todos, é claro, mas aqueles que exploram são da classe alta. Então vamos lá, já achei. Aveia.
política e a veia social desse tema. Tem alguma coisa a ver com o eixo cultural também? É um problema cultural da nossa sociedade, a exploração do trabalho na sociedade moderna? Tem alguma coisa que com um problema cultural, institucional, institucionalizado no Brasil? Tem sim. Ah, então quer dizer que esse problema, professor, está dentro de três eixos: político, social e cultural? Exato. Então, olha só o leque de coisas que você tem para falar. Tem muita coisa aqui para falar. Já compreendi o tema, ok. Entendi o tema, é só isso. Saber a qual eixo problemático a redação pertence. Isso que eu já estou dando dica para a produção que vocês vão fazer, certo? E depois você vai trazer o quê? O conhecimento, conceitos, aliás, de várias áreas do conhecimento. Dá para falar da geografia, da geopolítica, dá para falar da história, de como esse problema se deu. Ah, os negros são os mais explorados no trabalho, certo? As classes baixas são as mais exploradas. Olha só, já puxei aqui geoeconomia, geopolítica, história, vem trazendo de um para o outro. Fala da economia, né? Vem trazendo os conhecimentos, os conceitos de matemática, de um tema que vocês sabem algumas coisas, mas não estudaram a fundo, de sociologia, tudo isso. Ó. Vocês vêm trazendo esses conceitos e aplicam no texto de vocês, certo? Segunda parte da competência 2. E, por fim, né, você vai desenvolver isso dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo em prova. Essa frase, a gente poderia colocar o seguinte: escrevendo seu texto em parágrafo. Pronto, é só isso. Escrevendo seu texto em parágrafo, ou no caso, parágrafos. Só isso. É muito simples, tá vendo? É uma receita de bolo. Tem todo um padrãozinho para você seguir. A competência 3 nada mais é do que você selecionar, relacionar, organizar, interpretar informações, fatos e opiniões, e também argumentos, claro, em defesa de um ponto de vista. No caso, o seu, certo? Claro que você vai defender o seu ponto de vista. Vai trazer pesquisa, vai trazer nome de instituição, vai trazer números, tá? Quantos foram pesquisados, ou qual foi o resultado, certo? Em que anos foi feito. Você tem essas informações. Quanto mais informações você projetar no seu texto, mais robusto ele vai ficar. Porque eu não sei se vocês lembram daquele exemplo que eu dei para vocês. A redação é como jogar vôlei e você só tem uma jogada. Você vai mandar a bola para outra pessoa e ela tem que vir completa, com todos os argumentos aqui. Porque se vier faltando alguma coisa, você não vai estar aqui do meu lado para dizer: ah, professor, isso aqui, ó, é que eu vi não sei aonde e não sei o que mais lá. Entendeu? Não vai ser assim. Vou estar corrigindo aqui. E, menino, de onde foi que esse aluno tirou essas coisas aqui? For the love of God. Como é que pode? Não. Certo? Quanto mais argumentos, quanto mais robusto for o seu texto, melhor. Ah, professor, isso é complicado de fazer. Não é complicado. Só você ser leal consigo e com o seu texto, certo? E trazer argumentos, dados, informações coerentes. Tá certo? Professor, e se eu tiver só um argumento? Ok, não tem problema. Desenvolva esse argumento muito bem. Só lembrando que é isso que a gente vem fazendo ao longo desses meses. Né? Isso aqui não é novidade para vocês, tá bem? Não é nada do planeta. A quarta competência é a mais simples de todas. Eu diria que é a mais simples. Não, é a segunda mais simples. Na verdade, a mais simples é a competência 5, que você não precisa fazer nada para ganhar esses 2 pontos. Pelo contrário, você precisa fazer alguma coisa para perder esses 2 pontos. A competência 4 nada mais é do que você necessariamente não ser redundante nos seus argumentos, não ficar repetindo direto a mesma palavra, o mesmo termo, para conectar seus argumentos. Então, aí, daí, né? Essas marcas de oralidade, nossa, são muito são bastante fora do eixo estrutural do texto dissertativo argumentativo, certo? Então, você tem que demonstrar o seu conhecimento sobre esses mecanismos, certo? Sobre essas ferramentas linguísticas, esses mecanismos linguísticos
necessários para a construção da sua argumentação, porque a sua argumentação ela vai se conectar. É daí que entra a coerência e a coesão, certo? As suas ideias têm que ser coerentes dentro do tema, tá? Eu não vou passar o tema exploração do trabalho na sociedade moderna e você vai falar sobre macarrão. Não vai ter coerência nenhuma, né? Não vai ter coerência. Seus argumentos têm que ser coerentes dentro do tema, certo? Respeitando os limites do tema, e tem que ter coesão, eles têm que estar costurados, vamos dizer assim, conectados, um atrás do outro, de uma maneira interdependente, ou seja, no primeiro parágrafo você vai abrir o seu texto, ok, você vai apresentar o tema, o que é o tema? É para falar do quê? Exploração do trabalho na sociedade moderna, tá? A exploração, que você começa. Já o segundo parágrafo, ele não existiria se não tivesse o primeiro. Daí começa uma relação de interdependência. O segundo depende do primeiro. O terceiro depende do segundo. O quarto depende do terceiro. O quinto depende do quarto. O sexto depende do quinto. Cada um depende um do outro. Tá? Claro que você não vai fazer 6 parágrafos. Eu estou só dando um exemplo. Mas o primeiro parágrafo é de apresentação para que os próximos parágrafos dependam um do outro. Tá certo? Essa relação de interdependência é o que mantém a coesão textual. E, claro, no último parágrafo, você vai concluir tudo aquilo que foi exposto. Certo? É tanto que aquela dica de ouro que eu já dei para vocês, não tragam novos argumentos na conclusão. Tá? Porque a conclusão, olha só que fantástico. Você está concluindo, então como é que você está concluindo? Está dando novas ideias, novas informações, novas estatísticas, novas pesquisas, novos nomes, lugares, pessoas, instituições, acho que eu já falei instituições. Então, cheguei no quarto parágrafo, né? No caso, para quem for fazer só 3 parágrafos, ou melhor, cheguei no último parágrafo. Vou apanhar tudo que eu falei aqui, concluir essa ideia com o quê? A gente entrou na quinta competência agora, apresentando uma proposta de intervenção. Proposta de intervenção, como vocês sabem, não necessariamente você vai pensar em acabar com o problema de vez. A solução para esse problema talvez seja muito radical, como eu já falei para vocês. Tá? Acabar com essa gente para resolver esse problema, para resolver o problema dos presídios, tem que matar todo mundo. Não, não é assim. Não. Até porque, como eu falei para vocês, minutos atrás, basicamente você não precisa fazer nada para garantir esses pontos, certo? Nada entre aspas, né? Você precisa fazer para perder, que é o que? Não respeitar os direitos humanos. Se você respeitar os direitos humanos, você já está no caminho certo de garantir esses 2 pontos. Como é que você pode perder? Se você apresentar uma proposta de intervenção, assim, meio que inviável, né? Para resolver o problema da pobreza no Brasil, é só imprimir mais cédulas e distribuir o dinheiro para os pobres, né? Imprime mais dinheiro, compra o papel, imprime dinheiro e passa lá de casa em casa dando dinheiro para os pobres. Pronto, eu resolvi o problema. É muito bonito, mas é viável, né? Não dá para isso acontecer, certo? Por uma série de fatores que, pelo amor de Deus, a gente não vai conversar sobre esse assunto aqui. Embora fosse até interessante, já pensou se algum país tomar essa iniciativa? Por sinal, acredito que os países escandinavos que fariam isso. Imprimir cédulas e dar dinheiro para os pobres. A gente vai acabar com a pobreza. As pessoas vão ter dinheiro para comprar os bens de consumo, a economia vai ficar circulando, o mercado. Olha só como é legal. Claro que eu estou brincando, pessoal. E, enfim, essa é a quinta competência. Ela é bem simples. Traz uma proposta de intervenção que dê para a gente executar. E melhor, que dê para a gente executar sem pedir direito das outras pessoas. Direito de trabalharem, direito de ir e vir, por exemplo, solução para os acidentes de trânsito. Deixa as pessoas trancadas em casa. Mas eles têm o direito de ir e vir, direito constitucional. Proíbe a venda de bebida alcoólica para eles. Não é bem assim. Né? Fecha a fábrica de cerveja, de álcool, de toda a bebida alcoólica no Brasil. E os empregados desse setor? E o dinheiro que esse setor injeta na economia brasileira? Não é bem assim, tá? Não vamos trazer soluções radicais
para acabar de vez com o negócio. Vamos trazer propostas de intervenção viáveis. Olha, se você apresentar isso aqui para alguém, a pessoa querendo, ela consegue executar. Nem que ela não queira, tá? Não pense também o seguinte, professor, essa proposta aqui, eu pensei ela, mas eu acho que fulano, tal presidente ou tal presidente, não ia fazer. Não, não pense isso. A vontade do político, do senador, do deputado, da pessoa X, de executar aquele seu plano, aquela sua proposta de intervenção, a vontade dele é uma coisa, tá? É totalmente independente da sua proposta de intervenção. Basicamente, ela tem que ser viável. Você olha para a sua proposta de intervenção e dá para fazer isso aqui, certo? O que não dá é ter essas soluções que, na maioria das vezes, não são soluções, são apenas medidas radicais que ferem o direito de muitas pessoas. E isso tira ponto, professor? Tira. Basicamente, é só apresentar uma proposta de intervenção que respeite o direito do outro. É simples. É isso. Vamos lá. Eu achei uma redação, um texto, certo? Bem interessante. Exploração do trabalho na sociedade moderna. Exploração do trabalho tem suas ligações históricas, certo? Desde a colonização do Brasil, em que a escravidão, em que havia escravidão, no caso, o trabalho exploratório era comum, certo? Trabalho compulsório. É muito falado em trabalho compulsório, mas o trabalho compulsório nada mais é do que trabalho escravo, tá? Era considerado comum e amparado pelo Estado. A lei permitia que você tivesse escravo. Não era ilegal, não era crime, não era às escondidas. A lei permitia que você tivesse escravos. Até no período da Revolução Industrial, por exemplo, no qual o trabalho era excessivamente desgastante, sem remuneração adequada, sem garantias trabalhistas adequadas, certo? Na sociedade moderna, esses atos permanecem, estão perpetuados. A pensar com outras formas. Peraí, vou tirar esse fone aqui. Pois se está em uma cultura capitalista. Cultura capitalista nada mais prioriza do que o lucro. Certo? Lucro acima de tudo. Não sei se vocês viram, mas a Apple lançou agora o iPhone 12, que vai ter o iPhone 12 mini, iPhone 12 sei lá o que, iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max. Porém, só vai vir telefone. Não vem com carregador, não vem com fone de ouvido. Retiraram a entrada do fone de ouvido para que você não compre aquele fonezinho de 15 reais, né? E você coloque no super iPhone. Tem que comprar aquele fone Bluetooth de sei lá quantos reais. 400 reais, um fone de ouvido, meu Deus do céu. Isso é muito capitalista. E essa sociedade capitalista é a que mais explora o trabalhador. Isso aí a gente não vai negar, certo? Então, somando-se a esses sacrifícios feitos pelo trabalhador, como um conceito sociológico até mesmo, a gente vive uma época que é basicamente uma época sem certezas. Sem certezas em resumo. Os empregos, alguns, é claro, têm certa instabilidade, tem certa insegurança, principalmente com as iPhone sem carregador. Pois não é, iPhone vem sem carregador. A bateria já dura assim meia hora ainda sem carregador. Os empregos instáveis, como eu havia dito, sem segurança, além do risco, certo? Do seguinte, esse monte de reformas trabalhistas que aconteceram, infelizmente, e que outras vêm acontecendo, certo? E, por exemplo, os funcionários concursados aqui, pois é, eu vi, vem sem carregador na caixa, foi o que eu estava dizendo aqui.
os concursados, por exemplo, tiveram sua estabilidade ameaçada. Por exemplo, funcionário público não mais ser estável, poder ser demitido com algumas regrinhas que antes não existiam, certo? Isso é uma espécie de ameaça às leis trabalhistas e, claro, uma forma exploratória, porque para não ser demitido, claro que você vai se encaixar nas diretrizes, nas novas diretrizes, certo? E, em outras palavras, sobre esse assunto ainda, é o trabalhador que, claro, precisa do dinheiro, porque sem dinheiro ninguém vive, sem dinheiro você não paga. Tudo isso que eu estou falando pode ir para a redação de vocês, tá? Sem dinheiro você não paga água, não paga luz, não paga nada, não compra comida, não paga o aluguel ou não compra casa. Essa frase, certo, de que dinheiro não traz felicidade é uma das mais absurdas que eu já ouvi. Dinheiro não traz felicidade, dinheiro compra felicidade. Felicidade é comprável, vamos dizer assim. Felicidade se vende em qualquer lugar, dependendo daquilo que te faça feliz. Chocolate te faz feliz? Beleza, chocolate você compra. Ter um telefone tal te faz feliz? Ok, quem compra isso é o dinheiro. Tá? Claro, essa é a minha opinião. O dinheiro traz felicidade, sim, muita. Claro que você não precisa ser um escravo, né, do dinheiro, mas assim, ter condições mínimas de acordo com aquilo que você quer é essencial. Em outras palavras, como eu estava dizendo, os trabalhadores se submetem à exploração pelo simples fato de precisarem do dinheiro, certo? E eles cumprem exigências exploradoras sem, porque tem medo de serem substituídos, medo de serem demitidos, porque tem um exército de reserva. Aquela velha frase, se tu não quer, tem quem queira. Para substituir a tua vaga, tem gente só esperando, fulano. Isso é muito dito por patrões sem escrúpulos, vamos dizer assim. Não quer pagar o direito trabalhista da pessoa, e a pessoa vai reclamar os direitos dela, e o patrão ainda diz, não, se você está achando ruim, pode sair. Para substituir a sua vaga tem uma fila. Olha o tanto de currículo aqui que eu tenho. Tem muito disso também, certo? Nesse ritmo, é claro que vem doenças psicológicas e físicas até mesmo. Dores nas costas, problemas nas mãos, na sua posição, nas pernas, em algum local específico. Por exemplo, eu conheço um senhor que ele descarrega caminhão de bebidas, certo? Ele coloca as caixas sempre aqui no ombro direito. Para vocês terem uma ideia, o ombro dele já é assim, ó. Um ombro é mais alto e outro mais baixo, em decorrência desse peso que ele carrega todo santo dia no ombro direito há anos. O corpo dele está literalmente torto por conta desse trabalho. Aí, trabalho de carteira assinada, sei o que mais lá, ok, mas será que não dava para botar um carrinho nesse caminhão para esse homem botar as bebidas lá e ir empurrando, pelo amor de Deus? Eu acho isso um absurdo. É uma exploração, e se for para indenizar esse homem, a empresa vai ter que desembolsar um dinheirinho legal, tá? Ele anda assim, olha, ele anda torto, o ombro é bem baixo, por causa do montão de bebida que ele descarrega e carrega todo santo dia. E, claro, desenvolvem-se doenças psicológicas, ansiedade, depressão, dentre outras, certo? Dito tudo isso, certo, ante o exposto, a gente não pode negar que algumas medidas devem ser tomadas, certo? Claro, se é um problema político, como eu falei para vocês, que tal fazer com que o Ministério do Trabalho abra os olhos para essa condição, certo? E não é nada digna para os trabalhadores, essa condição de trabalho que não é digna para os trabalhadores. O Ministério Público pode, aliás, perdoe, o Ministério do Trabalho é um principal órgão para fiscalizar os horários, para fiscalizar que as horas extras sejam pagas, que as empresas invistam
na contratação de psicólogos, para que venha a ser garantida a saúde mental dos trabalhadores, certo? E, por fim, eu acredito que realizar campanhas sobre os direitos dos trabalhadores, já que é um problema social também, seria fundamental para que todo mundo soubesse dos seus direitos. Você tem direito a isso, você tem direito a isso, você tem direito àquilo, você tem direito àquilo. Seu dever é esse e aquele, como trabalhador. Isso está escrito na lei, isso está escrito na CLT. Na consolidação das leis do trabalho. Certo? Uma campanha de conscientização, de informação, seria fantástica também. Bom, basicamente, vocês estão prontos, tá? Entregues para fazer essa produção. Porém, para que a gente encerre essa aula de consciência limpa, já que a gente não vai ter outra aula de produção textual essa semana, eu pergunto para vocês, alguma dúvida sobre prova, sobre tema, sobre qualquer assunto relacionado à prova, é claro. Alguma dúvida? Deixa eu só colocar a presença aqui de quem chegou depois. Gisele, né? Camille, ok. Gisele, eu acho que entrou mais alguém, deixa eu ver. O Matheus. Camille, tá. Bom, pessoal, dito isso, como não tem nenhuma dúvida, vou ficando por aqui. Caso alguém tenha alguma dúvida, vocês sabem o meu número. E é isso. Até, deixa eu ver, amanhã com geografia, história, sexta-feira, geografia. Tchauzinho, pessoal. Bom intervalo.